O que acontece quando uma força imparável encontra as leis da física? Essa é a pergunta que vamos responder hoje enquanto analisamos as batalhas mais insanas de Kratos em God of War. De partir titãs ao meio até enfrentar deuses antigos, as lutas de Kratos não são apenas cinematográficas. Elas flertam com uma plausibilidade física que vai explodir sua cabeça. Se você curte mitologia se misturando com músculos e o caos colidindo com a conservação de energia, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque hoje a gente vai ver o que acontece quando a física newtoniana fica brava. E para começar, nada melhor do que a aula de biomecânica que Kratos dá num monstro marinho milenar. Logo no início da jornada de Kratos, ele encara a Hidra, um leviatã de múltiplas cabeças direto da mitologia grega. Cada cabeça grande o bastante para engolir um homem inteiro. Em termos de escala, uma criatura dessas poderia facilmente ultrapassar 30 metros de comprimento e pesar mais de 50 toneladas, o equivalente a um caminhão carregado até o talo. Cada pescoço age como um ariete serpentino, desferindo golpes capazes de esmagar aço reforçado. Mas isso não é só fantasia. Os movimentos de Kratos aqui imitam comportamentos reais de predadores e princípios físicos. A luta exige movimento constante e consciência do ambiente. É como parkour misturado com luta livre profissional, com risco de morte real. Quando Kratos prende uma das cabeças da Hidra no mastro do navio, não é sorte, é física. O mastro, projetado para suportar toneladas de pressão das tempestades do mar, vira uma prensa improvisada. O pescoço da Hidra, como um chicote biológico, se transforma numa fraqueza quando envolto em um ponto fixo. Esse momento é uma lição de vantagem mecânica. Em vez de simplesmente usar força bruta, Kratos usa a estrutura do navio como uma alavanca gigante. Quanto mais longo o pescoço, mais torque é aplicado na base. O próprio esforço da Hidra tentando se soltar aumenta a tensão até que músculos e ossos cedem. É o mesmo princípio usado em armadilhas de caça ou guindastes industriais. Transformar a massa do inimigo contra ele mesmo. A Hidra se regenera, o que, biologicamente, exigiria um metabolismo insano, tipo uma estrela do mar misturada com um crocodilo bombado. Kratos elimina as cabeças uma a uma, transformando o monstro em um quebra-cabeça anatômico. Essa luta ensina que Kratos não vence porque é forte, mas porque transforma força em estratégia. E ela define o tom. Ameaça colossal, chances mínimas e um guerreiro que pensa antes de golpear. Mas se decapitar uma Hidra parece insano, espera até ver Kratos enfrentando o próprio deus dos mares. God of War 3 já começa com os dois pés no peito. Em poucos minutos, você está socando Poseidon na cara, enquanto surfa num titã. Sim, você leu certo. A forma avatar de Poseidon é uma criatura colossal feita de água e cavalos marinhos. Um tsunami em forma humanoide. Vamos colocar isso em números. Uma onda comum carrega cerca de 800 kg de força por metro quadrado. Os golpes de Poseidon, com seus membros formados por água comprimida, podem ultrapassar centenas de toneladas de pressão. Ser atingido por ele é como ser esmagado por um prédio em queda, só que em movimento e com regeneração. As lâminas do caos de Kratos funcionam como ferramentas de demolição ultra-densas e velozes. No mundo real, um golpe de espada pode gerar entre 1.000 a 2.000 newtons de força. Com força divina envolvida, os golpes de Kratos podem multiplicar isso por 50 ou mais. Estamos falando de impacto equivalente a uma escavadeira condensada no corpo de um homem. A luta acontece em Gaia, cujo corpo em movimento transforma o campo de batalha num verdadeiro quebra-cabeça. Isso não é só estilo. Lutar numa estrutura instável exige controle constante do centro de gravidade. Kratos executa acrobacias de combate em um cenário que parece uma zona sísmica ativa. E então vem o clímax. Kratos destrói o avatar de Poseidon, atravessa seu peito e chega ao seu núcleo divino. Do ponto de vista de Poseidon,
vemos Kratos arrancar seus olhos. Uma cena que virou marca registrada da franquia. Agora pense, o crânio de um deus não deveria se quebrar, mas Kratos perfura ossos celestiais, como se fossem barro seco. Se a densidade óssea de Poseidon é comparável a cerâmicas ultra-resistentes ou até ligas de titânio, o que Kratos faz é absurdo. Não é só raiva, é biomecânica de assassino de deuses. Essa luta redefine a escala. Matar um deus não basta. É preciso desmontá-lo célula por célula. Mas e se o inimigo não for só uma força da natureza, mas a natureza em si? Bem-vindo ao confronto com Cronos. Agora imagine lutar contra algo tão colossal que o próprio campo de batalha é o corpo dele. Essa é a realidade no embate contra Cronos. O titã que é ao mesmo tempo inimigo e cenário. Cronos pode facilmente ultrapassar 450 metros de altura, mais alto que o Empire State Building. Seu peso, cerca de 300 mil toneladas. Isso é o triplo da massa da Torre Eiffel. Aqui, a lei do quadrado cubo entra com tudo. À medida que o tamanho aumenta, a massa cresce mais rápido do que a força. Por isso Cronos é lento. Cada passo dele poderia despedaçar rochas como um meteoro de impacto localizado. Mas isso também significa que seus ataques são mais lentos, e Kratos aproveita isso. Quando Cronos engole Kratos, o combate muda de externo para interno. Kratos luta dentro do estômago do titã, cortando tecidos mais espessos que paredes de concreto. É como fazer uma cirurgia cardíaca com uma motosserra, enquanto o paciente tenta te esmagar. Mesmo com regeneração, danos internos em nervos, órgãos e tendões causam falha sistêmica. É como romper uma represa por dentro. Kratos ataca unhas do tamanho de ônibus, quebrando placas de queratina como se fossem pedra frágil. Sob estresse concentrado, até o material mais resistente quebra. É o mesmo princípio temido na engenharia de pontes: fadiga de material. E tudo o que Cronos faz para tentar tirar Kratos só piora a situação. Cada movimento gera tremores que o desorientam e expõem mais fraquezas. Seus próprios golpes viram armas contra ele, como um prédio que desaba sob o próprio peso. Essa luta não é só contra um chefão, é física contra biologia. E Kratos, passo a passo, transforma um colosso vivo em ruína. Mas e quando o inimigo não é gigante, mas igualmente brutal? Quando Kratos encontra Thor em God of War, Ragnarok, o que acontece não é só uma luta, é a terceira lei de Newton escrita em sangue e trovão. Toda ação tem uma reação igual e oposta, e quando dois semideuses se chocam, essa equação explode. Thor não entra em cena como um homem, mas como uma tempestade de músculos e fúria. Ele tem mais de 2,10 metros, pesando uns 180 quilos só de músculo, uma aberração biomecânica. Cada passo dele vibra o chão. Cada respiração parece o bufar de um touro antes da carga. Mas o verdadeiro terror está no que ele carrega. Mjolnir, nome gravado na mitologia nórdica e na cultura pop. Mas aqui ele não é só um martelo. É uma bomba cinética controlada. Mesmo que pese só 45 quilos, o que é pouco considerando que foi forjado por anões e impulsionado por magia. Se Thor o balança a 240 km por hora, temos mais de 20 mil joules por golpe. Isso é como ser atropelado por uma moto a toda velocidade, concentrada num ponto do tamanho de um prato. Do outro lado, Kratos empunha o machado Leviatã, uma arma mágica com engenharia de precisão, cabeça pesada, equilíbrio perfeito para torque rotacional. Um machado feito para cortar com força e controle. Quando Kratos o lança, vemos física pura em ação, momento angular, trajetória curva e impacto cirúrgico. O choque entre essas armas é brutal e belo. Cada colisão solta energia como um desfibrilador. E a eletricidade não é só efeito visual, é plausível. Um raio pode carregar até 1 bilhão de joules. E cada vez que o Mjolnir encontra o Leviatã no ar, é como uma tempestade elétrica em miniatura. Mas não é só ciência, é estratégia. Thor é brutal,
luta como quem quer sentir dor para se provar. Kratos é calculista. Ele lê o espaço, mede o tempo, explora falhas. Thor é o peso pesado que derruba com um soco. Kratos é o médio experiente, que esquiva, provoca e contra-ataca. Quando Thor arremessa Kratos contra a pedra sólida, a força de impacto pode passar dos 100.000 newtons, força suficiente para pulverizar ossos. Mas Kratos levanta, de novo e de novo. Não porque é invencível, mas porque aprendeu a se reconstruir. E então vem o momento mais insano. Thor revive Kratos no meio da luta. Não por pena, mas por orgulho. Ele não quer vencer. Ele quer provar que é superior. Nesse momento, a luta vira guerra psicológica. Kratos levanta, não renascido, mas reacendido. Cada golpe vira um recado. Cada contra-ataque, uma afirmação. A coreografia vira narrativa. A luta não é mais sobre quem bate mais forte. É sobre entender o peso de cada golpe. Os poderes também contam. O trovão de Thor é quase uma arma neurológica. Raios reais causam paradas cardíacas e danos neurais. Se o trovão de Thor tem uma fração disso, cada choque deveria desligar Kratos. Mas ele aguenta. Porque o corpo dele é feito de quê? Vibranium? Não. Trauma puro e adaptação forçada. O machado Leviatã, por outro lado, manipula o frio, e frio extremo desacelera moléculas. O zero absoluto menos 273,15 graus Celsius paralisa o movimento atômico. Leviatã chega perto disso, congelando nervos, quebrando carne. É termodinâmica agressiva. No fim, o que vemos é resistência contra ego. Thor quer provar algo. Kratos não precisa. Thor luta para ser temido. Kratos luta porque sobreviveu ao pior. E o desfecho? Não tem final épico. Só cansaço, sangue, respiração ofegante. Dois titãs exaustos demais para se gabar. Uma aula de design de combate, narrativa e física. Tudo em uma só luta. Da anatomia da Hidra à massa absurda de Cronos, da destruição divina aos duelos elementares, as batalhas de Kratos não são só entretenimento. Elas testam os limites do corpo humano e divino. Cada soco, cada golpe, cada escolha estratégica vive no cruzamento entre física, biologia e mito. Essas lutas marcam porque ecoam forças reais, pressão, alavancagem, impacto, resistência. E é isso que as torna inesquecíveis. Agora queremos saber, qual foi a batalha mais brutal para você? E qual você quer ver a gente analisar aqui no canal? Comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever para mais vídeos misturando ciência, mitologia e pancadaria épica.